Bom dia, este é um momento de reflexão. Fortaleça o seu coração e repasse esta mensagem a todos que ama. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Jesus, Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 20. O mundo atual, em suas elevadas características de inteligência, reclama frutos para examinar as sementes dos princípios. O cristão, em razão disso, necessita aprender com a boa árvore que recebe os elementos da providência divina através da seiva e converte-os em utilidades para as criaturas. Convém o esforço de autoanálise a fim de identificarmos a qualidade das próprias ações. Muitas palavras sonoras proporcionam simplesmente a impressão daquela figueira condenada. É indispensável conhecermos os frutos de nossa vida, de modo a saber se beneficiam os nossos irmãos. A vida terrestre representa a oportunidade vastíssima, cheia de portas e horizontes para a eterna luz. Em seus círculos, pode o homem receber diariamente a seiva do alto, transformando-a em frutos de natureza divina. Indiscutivelmente, a atualidade reclama ensinos edificantes, mas nada compreenderá sem demonstrações práticas, mesmo porque, desde a antiguidade, considera a sabedoria que a realização mais difícil do homem na esfera carnal é viver e morrer fiel ao supremo bem. Se observarmos de longe um pé de carambola, o veremos carregado de frutos. Mas, nos aproximando, certificamo-nos que não são os frutos, mas são suas folhas que estão secando, assumindo a mesma tonalidade dos frutos. A aparência, a folhagem, o perfume, as flores podem nos enganar, mas não os frutos, porque eles são a substância, o resultado, a culminância, sejam eles bons ou maus. Não disse Jesus: pelos seus frutos os conhecereis. Portanto, os bons frutos devem ser o objetivo de todo cristão. Diz também nosso Divino Mestre no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 8. Nisso é glorificado meu Pai, que deem muitos frutos. A melhor maneira que temos para glorificar a Deus é fazer frutificar as virtudes por Ele plantadas em nosso coração, produzindo os frutos do Espírito, como nos ensina o apóstolo dos gentios em sua epístola aos Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23, dizendo que os frutos do Espírito são o amor, a alegria, a paz, a bondade, a benignidade, a fé, a mansidão, a temperança. Vem o amor em primeiro lugar, porque é o sentimento por excelência, porque dele brota a alegria, germina a paciência, a amabilidade, nele vivenciamos a mansidão, praticamos a caridade e aprendemos a dominar a si mesmos. Por essa razão, deve o amor ser praticado e não somente sentido. E os frutos que devemos produzir são decorrentes de uma vida de verdadeiras manifestações de amor. Vivemos uma era em que o progresso intelectual da humanidade avançou muito, porém, há um descompasso em relação ao nosso progresso moral. Emmanuel, nesse capítulo, nos propõe que analisemos os resultados, ou seja, os frutos, para conhecermos a semente,
o que está por trás daquele resultado. É exatamente desse discernimento que carece a humanidade. Pela análise de minhas ações, pelos frutos que estou produzindo, refletindo sobre eles, posso chegar aos princípios que estão dirigindo os meus sentimentos, inspirando as minhas ações. E esse é um processo de autoanálise, de autoconhecimento. O cristão, para produzir bons frutos, necessita reconciliar-se com o Pai. Somente nos conhecendo e nos libertando das amarras das paixões, podemos realmente reconciliarmos-nos com o Pai em um processo gradativo de renovação, de transformação, substituindo nossas imperfeições pelas virtudes latentes em nossa alma, necessitando de serem adubadas para florescerem. Disse certa vez o Mestre que não fomos nós que o escolhemos, mas Ele escolheu a nós para que dessemos bons frutos. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16. Tendo esse privilégio de sermos escolhidos, como decepcioná-lo? Como produzir maus frutos se dele recebemos a seiva do Evangelho? Como seguidor do Cristo, devemos compreender que nossos dons e talentos devem ser dispensados na produção de bons frutos a serviço de Deus e do nosso próximo. O momento que vivemos, o presente, a presente encarnação, é a ocasião perfeita para colocarmos em prática os ensinos edificantes que recebemos do Cristo, produzindo bons frutos como uma árvore frondosa que abriga e alimenta muitos corações aflitos que buscam acolhida na sombra de sua ramagem. Valorizemos a oportunidade do tempo, fazendo o que há de melhor a nosso alcance, cultivando a beneficência, ajudando sempre por amor. Por fim, lembramos aqui as palavras do coração generoso de Bezerra de Menezes, extraídas do livro De Bezerra para Você, psicografado por Aurora Barba. Façamos da terra-mãe o berço do coração paterno, que nola deu, com o fim de que possamos encontrar nela a verdadeira libertação. Graças a Deus. Esta reflexão foi extraída do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, no capítulo 122, denominado Frutos, e seguido do nosso comentário. Tenhamos um lindo dia, distribuindo a todos o fruto do coração.